Olá pessoal, hoje estou aqui para falar sobre a premissa 2 da fisioterapia em gerontologia. Vem comigo! Bom, a premissa 2 da fisioterapia em gerontologia, ela se encontra nesse livro que na época, em 2012, se chamava Fisioterapia Gerontológica. Até então, o nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional não tinha reconhecido a especialidade. Hoje se chama Fisioterapia em Gerontologia. Tem um vídeo só sobre isso. Bom, a premissa 2 consiste na avaliação abrangente e detalhada do idoso. São 9 itens que devem conter nessa avaliação. Essa avaliação ela está lá no livro, bem detalhada, mas eu vou falar um pouquinho hoje para vocês. Bom, primeiro item dessa avaliação é a identificação do paciente. Então nós devemos ter informações sobre essa identificação. O nome do paciente, a idade, a escolaridade, a cidade de origem, a procedência, de onde ele vem. Muitas vezes o idoso está numa cidade, mas não nasceu nela. E às vezes não se adaptou ainda àquela cidade. Isso tudo pode afetar na questão psicológica, física. Então é importante a gente conhecer. Então essa identificação, ela passa também por hábitos de vida do idoso. O que ele tem, o que ele gosta de fazer, desde quando ele acorda até a noite. Quais os hábitos, as atividades, como que é a rotina, a relação com os familiares. Então todos esses itens fazem parte dessa identificação do paciente, para a gente conhecer, a gente precisa conhecer. O segundo item faz parte dos dados clínicos. Quais os dados clínicos? Então aqui compreende o quê? O diagnóstico clínico, a queixa principal, por que ele veio à fisioterapia, qual é a demanda, o que ele precisa, o que a gente pode ajudar. Os sinais vitais nós devemos avaliar nesse item. Se ele tem doenças associadas, então será que ele tem diabetes, hipertensão? Quais as doenças que envolvem o diagnóstico principal que ele está apresentando no momento? Então todos esses dados clínicos fazem parte do item 2. O item 3 é a avaliação dos sistemas. Nesse item eu faço uma avaliação detalhada de todos os sistemas do idoso. Então, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, sistema auditivo, sistema visual. Então eu pergunto, são muitas perguntas que eu faço ao idoso, se ele tem uma queixa auditiva ou não, a questão de engasgo. Então perpassar por vários sistemas do corpo humano é super importante para a gente saber quais as alterações normais do envelhecimento, quais as alterações patológicas, o que o idoso apresenta, o que ele precisa melhorar. Então, avaliando todos esses sistemas, isso é tudo muito importante para traçarmos o nosso diagnóstico. Bom, o item 4 é o diagnóstico fisioterapêutico ou fisiofuncional. No que consiste? Então, nós fisioterapeutas avaliamos o paciente e existem prioridades a serem atendidas. O que é o mais importante? O que realmente eu preciso focar e priorizar no tratamento deste paciente? Do diagnóstico fisioterapêutico, fazem parte os principais pontos a serem tratados. O que eu preciso tratar desse paciente? Tudo que eu coloco no diagnóstico eu preciso tratar. Então nesse item eu poderia pensar, por exemplo, no comprometimento de marcha, numa prevenção de quedas. Eu poderia pensar também em déficits do equilíbrio, diminuição de força muscular. Então são alterações que nós avaliamos e percebemos que precisamos ter o foco em atender, ajudar o idoso, é a nossa prioridade no tratamento. Mas também é importante considerar prognóstico funcional do paciente. O que é isso, Cristina? Isso faz parte do nosso quinto item, que consiste no quê? Qual a evolução do paciente? Eu consigo prever como que vai ser a evolução dele assim que eu avalio o paciente? Eu consigo. Esse prognóstico funcional é a capacidade que ele tem de evoluir funcionalmente. E quais aspectos que fazem parte? São os aspectos intrínsecos. Ou seja, para eu pensar se esse paciente
paciente ele vai evoluir na fisioterapia, vai evoluir funcionalmente, é importante que eu considere a idade do paciente, a doença de base, qual foi o tempo desse comprometimento, as doenças associadas. Então, muitas vezes a gente vê que o prognóstico é bom do paciente, ele tem muitas chances de evoluir. Ele não tem doenças muito comprometedoras, a doença de base dele, o comprometimento principal foi recente. Então, por exemplo, teve um acidente vascular encefálico, um comprometimento na marcha que é recente, a idade dele não é uma idade tão avançada, então ele tem chance de evoluir funcionalmente. Entretanto, existe um outro item da avaliação que é o potencial de reabilitação. Quer dizer, ele tem chances de evoluir na fisioterapia? Qual o potencial da reabilitação dele? E aí são os fatores extrínsecos a esse paciente. Quer dizer o quê? Família. Então a família apoia, ele tem acesso a essa fisioterapia, é fácil acesso da casa dele até lá, ele tem recurso financeiro, ele tem motivação para isso, qual é o apoio que ele recebe dos amigos, familiares. Então tudo isso, essa rede de apoio, esses fatores externos, extrínsecos, fazem parte do potencial de reabilitação. Então é muito importante a gente considerar isso na avaliação do paciente, porque às vezes o prognóstico funcional é bem positivo, ele tem os aspectos intrínsecos que tem tudo para evoluir, mas o potencial de reabilitação é ruim. Quer dizer, ele tem baixa renda, é difícil dele chegar à fisioterapia, ele não tem apoio da família. Vamos pensar num idoso que é do sexo masculino, que mora sozinho, viúvo, e aí imagina como que ele vai chegar a essa fisioterapia, às vezes não tem filhos, não tem uma rede de apoio. Pode até ser que ele tenha um prognóstico funcional favorável, mas o potencial de reabilitação dele é baixo. Então essas duas associações é tudo muito importante pensarmos para ver a evolução do paciente. E aí, por fim, reunindo tudo isso, nós vamos traçar os objetivos que fazem parte do item 7 e as nossas condutas que fazem parte do nosso item 8. Então, quais os objetivos? Depois de tudo isso que eu reuni, o que eu quero com o meu paciente? Lembrando que eu sempre penso objetivos na fisioterapia começando com a palavra no verbo. Então, aumentar, melhorar, diminuir. Então, tudo que eu reuni no meu diagnóstico fisioterapêutico, o que eu vou fazer com isso? Traçar os meus objetivos. Eu quero melhorar a marcha? Eu quero diminuir esse déficit de equilíbrio? Eu quero melhorar, aumentar a força muscular? O que eu quero fazer? Esses são os meus objetivos. E as condutas? As condutas fazem parte do item 8. Bom, condutas, pessoal, aí nós na fisioterapia temos uma imensidão de condutas. Nós podemos trabalhar com a cinesioterapia, diversos recursos na cinesioterapia, alongamento, exercícios de dupla tarefa, fortalecimento, exercícios de equilíbrio, coordenação motora, enfim, tem N possibilidades hoje que nós podemos usar para melhorar a funcionalidade no idoso. E por fim, fechando tudo isso, nosso item 9, que não poderia deixar de lado, é o encaminhamento a outros profissionais. Que profissionais que eu vou encaminhar? Sempre há algum. Então eu avaliei, fiz essa avaliação completa, avaliação detalhada e abrangente. Eu preciso encaminhar para algum profissional? Às vezes vai precisar, né? Às vezes vai ser preciso encaminhar para um nutricionista, para um psicólogo, ou se não precisar naquele momento, considera isso, anota, registra tudo isso nessa avaliação e aí depois faz o contato ou registra para que posteriormente seja feito o encaminhamento. Também é importante, só para fechar, a questão do cuidador. Esse idoso, quando eu cheguei no local da avaliação, né, no caso, se eu faço atendimento em domicílio, ou se esse idoso que vem até a clínica, como que ele chega? Ele chega com um cuidador ou não? Esse cuidador é um cuidador formal, que ele tem uma qualificação, ele ganha para isso? Ou é um cuidador informal, que é um familiar, um amigo? Então, tudo isso é importante eu considerar nessa avaliação abrangente e detalhada, que faz parte da premissa 2 do
livro Fisioterapia em Gerontologia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e anotem aí as suas dúvidas, façam comentários. O canal, ele tem muitos vídeos que pode te ajudar na prática clínica e pode ajudar você também que está nos ouvindo, que é familiar, cuidador de idoso, a melhorar a qualidade de vida do nosso querido idoso ou idosa, pessoa acima de 60 anos que convive com a gente. Então, obrigada. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, faça comentários e semana que vem tem mais. Te espero lá. Tchau, tchau!